Hoje o mundo está horrível. E a cristandade também está horrível. Porque mesmo entre cristãos, nós vamos fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, não é? E muitas vezes dando um mau testemunho, criando escândalo, né? Por onde passam. Veja só, nunca se esqueça disso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Se no último suspiro ele pediu por salvação, ele pediu por perdão a Deus, a Cristo, ele creu em Cristo no seu último suspiro, ele foi salvo. Apenas os que não se considerarem pecadores, para esses a salvação é impossível. Esses não podem ser salvos. Não há chance alguma. Para esses religiosos que acham que a sua vida de conduta religiosa os torna pessoas irrepreensíveis, para esse não existe chance de salvação nenhuma. Isso é o Evangelho. Este é o Evangelho. O Evangelho não é assim: arrume sua vida, abandone seus vícios e depois venha a Jesus. Mas passa ali primeiro e faz a sua oferta, deixa ali o seu dízimo. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. O Evangelho é graça, graça sobre graça. Se você está atrás de Jesus por causa dos sinais, eu vou naquela igreja ali porque ali acontecem umas coisas impressionantes, pessoas aleijados saem andando, cegos saem enxergando. Nem a prosperidade e nem os milagres e curas devem ser as coisas que irão atrair você a Cristo. A única coisa realmente que deve atrair um pecador a Cristo são os seus pecados. O peso dos seus pecados. Porque quando ele se vê condenado, ele se vê perdido, ele quer saber da questão eterna dele. Para onde ele passará a eternidade. Não é? Então, ele tem um objetivo muito mais elevado do que simplesmente buscar pelos proveitos e pelos benefícios materiais da vida aqui nesse mundo. O cristão é o único que pode ter perdido tudo, pode estar na maior miséria, pode estar com a saúde totalmente abalada e ainda assim glorificar a Deus, dar graças a Deus e louvar a Deus. Porque ele sabe que ele vai ficar pouco tempo aqui, ele sabe que ele vai sair daqui a qualquer momento. Se alguém pensa em enriquecer ou ser aplaudido por pregar o Evangelho, está no caminho errado ou com a intenção equivocada. Então, não espere aplausos ou tapinhas nas costas por estar evangelizando. Aliás, desconfie quando isso acontecer, porque provavelmente vem de gente acostumada a louvar a homens, ou daqueles que querem aproveitar para tirar uma casquinha de oportunidade ou lucrar em cima do seu trabalho. Então fique atento. Nos sistemas religiosos é quase uma norma a rasgação de seda em cima dos que pregam, ou mesmo dos recém-chegados com falsas promessas do tipo, ou falsas profecias, do tipo: Deus tem uma grande obra para você, meu servo. Já ouviu isso? Isso fazem também os espíritas quando dizem que você é médium e precisa desenvolver. Mas isso é só uma técnica para o noviço não ir embora. É como aplicar esteroides para o ego, né? E um cristão espiritual vai saber discernir isso facilmente, se estão tentando manipulá-lo. Quando nós falamos de profecia, é a palavra de Deus falada, originalmente registrada nas Escrituras, e agora, quando uma pessoa prega o Evangelho, ela está profetizando. Ela está falando da parte de Deus, não que ela esteja recebendo uma coisa nova, não. Ela está recebendo, simplesmente repetindo o que foi aprendido das Escrituras, né? Numa palestra, num treinamento que eu fiz, de 2 dias, tinha um cara lá que era crente, né? Mas aquele crente que você vê que é crente, que ele está sempre com um grupinho em volta, sempre abrindo a Bíblia e falando as coisas, tal. E no almoço com o presidente da empresa, o presidente da empresa falou assim: Mário, eu estou com um problema, tá vendo aquele rapaz lá, ó? Ele é o pastor da turma. E ele está colocando aquele grupinho lá que fica com ele contra mim. Ele coloca o grupo dele contra a direção da empresa. Ou seja, o cara nem cristão normal era, porque um cristão tem que se sujeitar à direção, aos chefes, aos patrões, né?
Ele falou, Mário, o que eu faço com ele? Eu falei, manda embora. Mostra a porta da rua. Porque isso é um câncer. Se ele está fazendo isso e colocando os funcionários contra a direção da empresa, isso é um câncer. Daqui a pouco você não é mais dono da empresa. Os funcionários é que vão mandar em você. Tem que mandar embora esse cara. Mas daí no segundo dia também continuou meu treinamento. No final do último dia, todo mundo saiu. Era num hotel, numa sala de um hotel. Todo mundo saiu e eu comecei a guardar minhas coisas. Eu olhei e tá o rapaz sentadinho lá na última mesa lá. Só olhando para mim, né? Pensei comigo, ih, lá vem. Daqui a pouco vem ele. O Espírito Santo mandou dizer uma mensagem para você. Eu falei assim, ó cara, pode tirar o cavalinho da chuva. O Espírito Santo não mandou você dizer nada para mim. E não vem com esse negócio, porque eu sei que isso é truque de pentecostal para não permitir que a pessoa conteste. Para não deixar que eu fale assim, não aceito. Está pecando contra o Espírito Santo. Então tira o cavalo da chuva, porque isso é muito usado entre os pentecostais, essa história de que Deus mandou trazer uma mensagem para você. Mandou nada. Isso aí é você na sua cabeça que está querendo trazer mensagem para mim. Não, mas é que você ficou 2 dias aqui com essa turma toda e em nenhum momento você pregou o evangelho para eles. Eu fui contratado para ensinar vendas, não para pregar evangelho. E se eu fizesse outra coisa, eu estaria sendo desleal para com a empresa que me contratou. Eu estaria usando o tempo pelo qual eu sou pago para ensinar uma determinada disciplina para usar para outra coisa. Eu estaria sendo desleal. Eu estaria roubando o tempo. Isso é pastor de quê? Só se for pastor de cobra, sei lá do que é. Pregadores que nitidamente são pilantras. O cara é pilantra, o cara está pedindo dinheiro assim, vergonhosamente. Nem todos percebem que o maior perigo para o cristão não está nas drogas ou na zona de meretrício. O maior perigo está nas religiões. Não é interesse do diabo fazer o cristão desviar apelando para a sua carne. Porque isso acontece sem a ajuda do diabo, não é? Por ser um anjo, o seu maior empenho é no campo espiritual. E com milhares de anos de experiência, ele sabe como enganar. Então da agora em diante não fico mais doente, porque Cristo carregou as minhas enfermidades. Não, isso aí ele carregava daqueles judeus que ele curava. Não foi na cruz que ele levou nossas enfermidades. Na cruz ele levou os nossos pecados. É diferente. Na terra, na sua vida aqui, como o rei que tinha vindo, que estava agora aqui, esperando, né, o tempo de instaurar o seu reino, ele levava a enfermidade da pessoa que ele curava. Mateus 8, versículo 16, cita Isaías 53. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando foi isso? Aqui, nesse momento em que ele curou uma multidão de endemoniados e enfermos. Foi nesse momento, nessas horas que ele curava, ele tomava para si a enfermidade. Põe dinheiro no meio da coisa, você conhece o que realmente existe no coração humano. Aí vem à tona a sujidade. Vem à tona toda a sujidade. O dinheiro ou o risco de perdê-lo, né? Vem à tona. Gente, onde tem dinheiro, tem malandragem. Acorda, fique atento para esse tipo de coisa. Então deixe de ser ingênuo. Pare de sustentar esses picaretas, esses impostores, que são, na verdade, servos do diabo e não de Deus. De Hebreus 13:5, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. 1 Timóteo 6,8 também, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Filipenses 4,4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E também Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E também Mateus 6,25, o Senhor diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus 7, 22 a 23 e 25, 41. Provérbios 30, 15 diz, lembre-se desse versículo, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. Agora, muita atenção aqui. Qual a razão de Jesus ter dito isso? Veja a passagem. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou Mestre, Mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, que é o significado de Padre, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis Mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, de 1 a 12. Nada melhor do que apresentar todo o contexto dessa passagem para detectar também a loucura daqueles que buscam posições eclesiásticas, buscam ser o mais igual dentre os iguais. Quando nós vemos um embrião de divisões surgindo em Corinto, isso é logo chamado de carnalidade por Paulo. Em Corinto eram pessoas se colocando de vontade própria debaixo da direção de homens, conforme as suas preferências. E em 3 João, nós vemos um homem se colocando como líder máximo para aceitar ou recusar pessoas à comunhão. 1 Coríntios 1, de 11 a 13. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 3, de 3 a 4, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Veja que também mais adiante, na mesma carta aos Coríntios, Paulo vai explicar depois que ele usou o seu próprio nome e também o nome de Apolo por amor e consideração para com aqueles irmãos, porque na realidade seriam outras pessoas, outros nomes que os irmãos ali em Corinto estariam seguindo. Não seria exatamente Paulo e Apolo, seriam outros irmãos dali que eles estavam colocando como líderes deles. 3 João, de 9 a 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, o primeiro lugar, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz,
proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. A única pessoa com P maiúsculo para a qual os cristãos devem estar congregados é a pessoa de Jesus. E o único nome bíblico para os cristãos estarem congregados é o nome de Jesus. Mostre-me na Bíblia algum outro nome, e eu irei prontamente concordar que você está com a razão.